Quem seria o Naruto sem o Kakashi? Quem seria Itadori sem Satoru Gojo? E quem seria você sem Paulo Freire? Nos últimos anos, a educação tem sido um tema recorrente na mídia, com políticos sedentos para corporativizar o ensino e um questionamento constante do que deve ser levado às salas de aula. Temos visto nosso sistema ser sucateado sob um único objetivo: destruir horizontes. Mas o que isso significa de fato? A resposta para essa pergunta vem mais tarde, mas já posso adiantar que ela tem a ver com Kakashi, Satoru Gojo e nosso terceiro professor de anime de cabelo branco favorito, Paulo Freire. Certa resposta! Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu ofereço cafeína. E muita atenção, porque a gente vai precisar. Naruto, sai daí, anda rápido! Ele vai acabar com você! Tarde demais. Jutsu do dedo secreto da aldeia da Folha. 1000 anos de morte. Não adianta falar de educação sem elementos materiais concretos. Se você está numa situação em que sua vida não tem nenhum horizonte, você não vai aprender nada. Aliás, pega aqui, é o meu número. Caladas! Professoras não conhecem gente todo dia! De Masashi Kishimoto, Naruto é um mangá de 1997. Nele conhecemos Naruto, um rapaz que sonha em se tornar Hokage, o líder de sua aldeia. Entre diversas aventuras, o início da trama do mangá e anime segue o processo seletivo de Naruto para se tornar um ninja. Originalmente, os aprendizados de Naruto passam por Iruka, um professor tão atencioso que deseja que seus alunos não passem por dificuldades. Então, para Kakashi, que parte para o completo oposto, um professor que compreende as dificuldades de seus alunos, mas ao invés de amenizá-las, ele motiva ao mesmo tempo que corrige. Os dois representam pontos dissonantes na vida de Naruto. Apesar do apego de Iruka pelo seu aprendiz, o ninja se tornou quase uma falha na formação de Naruto. Não pelo seu educador ser ruim no que faz, mas por ele não ser capaz de ajudar Naruto a externalizar todo o seu potencial. Em outras palavras, Iruka é como um pai. Que sabe onde o filho erra, mas não entende como ensiná-lo a acertar. Já Kakashi, com seu jeito desleixado e rebelde, desafia o sistema educacional a colocar o estudante no centro do aprendizado. Ele não está preocupado na técnica, mas em entregar as ferramentas necessárias para que o time 7, formado por Naruto, Sasuke e Sakura, sobreviva à realidade fora das paredes da escola. Mas a verdade é que a história de Kakashi com Naruto não era para ter sido assim. De acordo com Kishimoto, a ideia original era que o ninja de cabelo branco fosse introduzido antes mesmo de Sakura ou Sasuke, logo no segundo capítulo. Nessa suposta primeira aparição, ele anunciaria a Naruto que dali em diante seria seu sensei. A intenção de Kishimoto aqui seria algo como adiantar alguns enredos, encurtar alguns problemas e colocar Naruto direto nos eixos do aprendizado para ser a melhor versão de ninja que poderia se tornar. Mas, quer saber? Antes de conhecer Kakashi, Naruto precisava falhar. Isso porque desta forma, nessa sequência de eventos em que Naruto inicia sua jornada com Iruka, falha e enfim se vê nas mãos de Kakashi, que o rapaz consegue ver onde o sistema falhou com ele. Assim como com Naruto, algo parecido aconteceu com Paulo Freire. Foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Para o estudioso desenvolver todo o seu projeto educacional para jovens e adultos, ele precisou encontrar onde a instituição falhava com o brasileiro. Em 1963, em Angicos, uma pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte, o professor encontraria essa falha. No povoado com uma alta taxa de trabalhadores analfabetos, Freire iniciou um processo que tinha como objetivo alfabetizar adultos após 40 horas de estudo. Seu trabalho foi revolucionário para a época, não apenas pelo curto tempo de trabalho em comparação aos resultados alcançados, mas também por conta do que Freire almejava. Indo além da simples alfabetização, o professor estimulava o pensamento político e filosófico nos alunos, a ponto de, muitas vezes, envolver a leitura de artigos da CLT. Essas estratégias iam completamente contra a estrutura educacional brasileira que tinha como base a dominação. Nela, a partir de uma pedagogia do silêncio, o aluno ouvia, assimilava e colocava em prática, mas sem questionar ou aprender de fato. É aquele famoso professor no palanque, aluno na cadeira, todo mundo em silêncio, todo mundo escutando, mas ninguém questionando. O animal! Ei, chiu aí! Com a teoria contra-hegemônica de Freire, o pedagogo foi capaz de pôr em prática uma alfabetização que colocava o aluno no centro do processo educativo. A grande ofensa política da metodologia de Paulo Freire foi que ele colocava em larga escala, dentro de um sistema político, em 1963, pessoas que antes eram colocadas à margem e, portanto, não participavam
da escolha. Nesse sentido, por uma parte da sociedade naquele momento, aquilo foi uma ofensa. Em que ele não teria apenas presença, mas também voz e autonomia do que ele gostaria de aprender e onde ele poderia colocar os seus ensinamentos em prática. O trabalho de alfabetização de Freire e Angicos se tornou tanto um aspecto social quanto profissional e político dos habitantes daquela cidade. Mas, infelizmente, a atividade foi lida como subversiva pelo governo da época e Freire, então, acabou sendo exilado depois da tomada do poder pelas Forças Armadas. Vocês sabem, naquele período que algumas pessoas aí acham que a gente deveria voltar. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Eu pensando, né? Que lá em 2013, a gente só ficava falando, não é só pelos 20 centavos. E hoje a gente fica falando, gente, isso daí que vocês querem não é bom. A que ponto nós chegamos? Mas o que Freire enfrentou com o governo ditatorial brasileiro não é muito diferente do que foi enfrentado por outro professor de anime. 上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ組がすげ替わるだけで変革は起きない。だから僕は教育を選んだんだ。強く里い仲間を育てることを。Eu escolhi a educação. A fala de Satoru Gojo esconde muito mais do que apenas um professor demonstrando seu amor pela educação. Nessa rápida cena em que o personagem se irrita com a suposta morte de Yuji Itadori, ele aponta a falha no sistema do alto escalão Jujutsu, assim como também nos lembra que a figura do professor não é a solução para o sucesso ou insucesso do sujeito, mas uma ferramenta para a progressão do aluno. Tá entendendo? Não é necessariamente o professor que vai ter todas as cartas para fazer com que esse aluno seja bem sucedido. Não, mas o próprio sistema também corrobora com isso. Porque se o sistema não dá as ferramentas necessárias para o professor, não tem como o aluno também se virar e conseguir fazer as coisas acontecerem para ele. Aqui, Gojo sente na pele a falha de seu processo educativo. E essa falha se mostra na morte do ditador. Mas esse sentimento também não deixa esquecer que o verdadeiro problema é o sistema que insiste em uma educação que limita. Ao longo do filme das 2 temporadas de Jujutsu Kaisen, vemos caçadores acreditando que são capazes de enfrentar inimigos demoníacos, mas que, infelizmente, morrem em batalha por um simples motivo. A escola Jujutsu, que deveria prepará-los para o pior, é falha. É quando Itadori luta contra seu literal demônio interior, tentando resolver um mal que lhe foi entregue por acidente, que o motivo disso fica muito claro. O alto escalão não se importa. Para eles, cada um de seus alunos são peões em um extenso jogo de xadrez que os mantém constantemente atrás do tabuleiro, em uma zona segura em que é impossível para o vilão atingir o checkmate. Aos poucos entendemos que a educação desses feiticeiros não é sobre dar ferramentas necessárias para se defenderem, mas para se tornarem um verdadeiro escudo humano. É como se o alto escalão tivesse construído todo esse sistema como uma forma de incentivar um subemprego em prol de seu privilégio. E, sei lá, eu não quero dizer nada não, mas até que parece um pouquinho com o novo ensino médio. Certa resposta! Vendido como um modelo de aprendizagem que permite que o jovem opte por uma formação técnica e profissionalizante, o novo ensino médio é, na verdade, uma proposta que não dialoga de forma alguma com a realidade do ensino público brasileiro. Diferente do que Paulo Freire e até mesmo Gojo e Kakashi evidenciam em seu discurso, o NEM... Nem? O que é nem? Eu não faço ideia! Como foi apelidado, parece suprimir cada vez mais o sistema de ensino em prol do empreendedorismo, melhor, a uberização, o faça você mesmo, seja seu próprio chefe, aquelas mentirinhas capitalistas que só nos faz trabalhar o dobro para ganhar menos que o mínimo. Pra começar, eu vou trabalhar só de segunda a sexta, pra viver melhor, entende? Não muito diferente do que vemos no alto escalão de Jujutsu, o discurso do NEM investe no se tornar o seu próprio chefe, ao dar uma suposta autonomia aos seus estudantes. No fim do dia, entrega apenas falta de oportunidade e um aumento considerável de jovens estudantes precisando recorrer a subempregos como motorista de Uber e entregador de iFood. E, sinceramente, eu não estou criticando pessoas que seguem esse rumo, porque, né, gente, eu tô aqui fazendo vídeo no YouTube. Como eu sou melhor que uma pessoa que tá lá fora entregando comida no iFood? Não sou.
Não é isso. O ponto é, se esses empregos existem, eles deveriam existir para melhorar a nossa vida. E não só da pessoa que pede a comida, mas também da outra pessoa que tá trabalhando, que tá tentando ganhar o seu dinheiro, tá tentando se alimentar. Então, você ter todo um sistema que vai investir nesse falso empreendedorismo, porque, de novo, o novo ensino médio pode te dar alguma base para você iniciar seu próprio negócio. O problema é que o sistema não dá. Entendeu o que eu quero dizer? Porque no fim do dia, quando a pessoa se jogar no mundo afora para tentar construir qualquer tipo de negócio, as chances dela conseguir, de fato, ser bem-sucedida nisso não vai depender só do novo ensino médio, não vai depender só do professor que foi obrigado a criar todo um cronograma baseado nisso. Não vai depender do político maluco que aprovou isso. Não, vai depender do sistema, e o sistema é injusto. E aí no final, iFood e Uber. No final, depender de empresa predatória que tá tirando vantagem de um momento ímpar na nossa sociedade. Em entrevista para o Lunetas, Tânia Dornelas, assessora de advocacia da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, revela como a ideia desse novo itinerário formativo é aproximar o estudante do mercado de trabalho. Mas não é isso que acontece, né? Os itinerários estão aproximando a gente do subemprego. O NEM exige, pelo menos, uma boa estrutura como laboratórios. Só que hoje no Brasil, a realidade é uma escola que não tem banheiro e merenda. Ao invés de refletir a complexa situação educativa nacional, o NEM afasta ainda mais o sujeito do centro do debate. Na verdade, sua promessa é apenas manter o indivíduo mais pobre na periferia, enquanto mantém intactos os privilégios de classes mais abastadas. Mas por quê? Em Pedagogia do Oprimido, livro de Paulo Freire, Hernani Maria Fiore escreve no prefácio algo que estamos cansados de saber. Para eles, formados na experiência de opressores, tudo que não seja o seu direito antigo de oprimir significa opressão a eles. Vão sentir-se agora na nova situação, como oprimidos, porque, se antes podiam comer, vestir, calçar, educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não calçavam, não vestiam, não estudavam, nem tampouco passeavam, quanto mais podiam ouvir Beethoven, qualquer restrição a tudo isso, em nome do direito de todos, lhe parece uma profunda violência a seu direito de pessoa. Para esse indivíduo que pensou no NEM entre quatro paredes e sem participação social, colocar o indivíduo periférico no centro da questão e pensar em como o sistema educacional é falho é o mesmo que abdicar de seus próprios direitos e se tornar, por fim, o oprimido. É o alto escalão Jujutsu se vendo como um humano comum sendo acometido por uma maldição. É a aldeia da Folha e todo o processo seletivo se percebendo no lugar de Naruto, desamparado e sem perspectiva. Nesse sentido, sabe o que existe de mais perigoso para esse opressor? Ensinar o oprimido a externalizar suas dores. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. O Naruto também cresceu sem pai. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum de seus pais. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso. Sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Entre tantas ideias, textos e livros, algo que se destaca no trabalho de Paulo Freire é a emancipação do indivíduo através da educação. E isso não é algo aleatório. Para ele, é através do processo de ensino que o sujeito ganha as ferramentas necessárias para dizer a sua própria palavra. Naruto, por exemplo, apenas aprende a extensão de seu poder quando é colocado à prova de vida ou morte. Ao perceber o quanto Iruka acredita no garoto, Naruto percebe que pode utilizar o que lhe foi ensinado para proteger o professor. Isso faz dar voz a todas as dores que enfrentou por toda a sua vida e, enfim, ser capaz de colocar em prática uma técnica que sempre teve dificuldade. Então é isso. O Iruka-sensei nunca acreditou em mim. Ele acha que eu sou uma besta. Mas Naruto não é assim. Naruto é especial. Claro que comete erros e se enfurece às vezes. Mas seu sofrimento o torna mais forte. E isso o diferencia de uma besta. Ele é Naruto Uzumaki.
Em uma primeira camada, apenas se trata de um protagonista de anime shonen superando as dificuldades e atingindo o ápice de seu poder. Mas, ao criar centenas de clones, Naruto também está mostrando que está aprendendo a dizer a sua palavra. No texto O Ato de Testemunhar Divina Das, a antropóloga nos lembra que a experiência de se tornar sujeito está ligada à sujeição. Mas o que isso quer dizer? Que o trauma, em muitos sentidos, cria diálogos com a formação da identidade a ponto de alguma forma construí-la. É como... E eu tô saindo completamente do roteiro porque eu lembrei agora. É como o bebê Rena. E como o trauma do personagem, que também é o ator, né, que viu tudo aquilo que aconteceu na série, impacta na sua identidade e no que ele tá procurando nas outras pessoas. Pega essa informação. Mas, mais do que ascender em meio ao trauma, Vina nos lembra que transmitir e dialogar, o simples fato de falar é algo revolucionário. Falar sobre o seu trauma é algo que vai muito além da simples construção da sua identidade, do impacto desses traumas na sua identidade. Através de complexas transações entre corpo e linguagem, elas foram capazes de dar voz e de mostrar os prejuízos causados a elas e também de dar testemunho do dano causado ao tecido social como um todo. Isso porque a habilidade de criar diálogos não apenas transmite conhecimento, como também cria pontes. Mais à frente, no anime Naruto, temos uma cena peculiar. Nela, Kakashi conversa com Iruka, que acredita não ser qualificado para ensinar Naruto. O motivo para isso? O garoto é a lembrança constante da morte dos pais de Iruka, da raposa de 9 caudas e de toda a devastação que o demônio causou na aldeia. Kakashi então diz: você é o único que chegará ao coração de Naruto. Ao longo de todo o anime, vamos entendendo como Kakashi é uma figura central na formação de Naruto. Apesar de Iruka ter servido como uma espécie de figura paterna, e Jiraiya e Ebisu terem transmitido tanto para o garoto, é Kakashi que, diferente de tantos outros, consegue ascender nessa figura de professor. Não por conta de todo o seu conhecimento e técnica, mas devido a um denominador em comum com Gojo e Freire. Ele coloca o Naruto no centro da narrativa. Em sua conversa com Iruka, Kakashi lembra o ninja que são as dores de aluno e professor que irão aproximá-los, que é a humanizando o outro lado desse sistema educativo que algo a mais pode oferecer, em que, a partir dessas dores, é possível dar autonomia e criar soluções. No texto Naruto e Pedagogia do Oprimido, Caliel Alves deixa isso claro quando compara a jornada do ninja com alunos da periferia. Imagine qualquer aluno da escola pública no nosso país. Pessoas marcadas por traumas, violência e todo tipo de desigualdade social. Todos eles, sem distinção, necessitam de uma educação onde a autonomia seja um método e não uma meta. Caso contrário, produziremos ficheiros humanos, com muito conteúdo, mas carentes de possibilidades de uso. Em outras palavras, não há como existir um processo educativo efetivo que se foque apenas em método e meta. Que não há como otimizar aprendizado com máquinas e inteligência artificial criando conteúdo para as escolas. Que não há conexão e avanço sem a humanização desses dois lados da mesma moeda, professor e aluno. Mas, sinceramente, o que isso tudo quer dizer, Juno? Essa pergunta eu prefiro deixar para você responder. Se você gostou desse vídeo, mande para aquela pessoa que fica reclamando do Freire e lembra ela. O Freire é o Satoru Gojo da nossa geração. Respeite. Inclusive, eu gostaria de saber como que era o Freire mais novinho. Eu não vi umas fotos dele. Será que ele era bonitinho igual o Satoru Gojo? Ele era um velho charmosinho. Meio acabadinho, né? Mas ele era um velho charmoso.